Salve galera, eu sou Michael Easy e hoje eu retorno aqui para apresentar mais um programa Nazárea especial. E hoje nós vamos conhecer como funciona o programa de aprendizagem e inserção profissional desenvolvido pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Então cuida, porque nós vamos Nazárea conhecer o projeto Gente Grande. A Lei 10.097 foi implementada no Brasil como uma estratégia de enfrentamento ao trabalho infantil e de proteção ao trabalhador adolescente. E a partir dessa lei, muitas ONGs passaram a trabalhar com projetos de capacitação e inserção profissional para adolescentes e jovens. E hoje nós vamos adentrar nesse universo e conhecer mais de perto a história e a experiência do projeto Gente Grande, a proposta do Pequeno Nazareno que vem garantindo a oportunidade de primeiro emprego para esses adolescentes e jovens. Então cuida, tem gente grande nas áreas. Sou Cíntia Albuquerque, sou coordenadora do programa de aprendizagem, Projeto Gente Grande, da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. O Pequeno Nazareno é uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas. É uma instituição que tem uma preocupação de trabalhar não só especificamente com aquelas crianças que estão no espaço da rua. Nosso trabalho ele começa com a abordagem de rua, com a educação social de rua, para identificar quem são essas crianças, onde elas moram, onde elas vivem. E aí buscar formas de garantir os direitos dessas crianças e adolescentes que vivem nessa situação de risco e vulnerabilidade social. E a partir desse contexto, conhecendo quem são essas crianças, quem são esses adolescentes, a gente constrói esse vínculo, possibilitando-a para que elas aceitem uma nova alternativa de vida além do espaço da rua. E aí temos o acolhimento institucional para acolher essas crianças que vivem nessa situação. E a partir daí, desse acolhimento institucional, a equipe do Pequeno Nazareno passa a trabalhar a criança em toda a sua totalidade. Então, em que contexto a aprendizagem no Pequeno Nazareno, ela vira uma linha de ação, né? Vira mais um projeto desenvolvido. Ela vem no momento em que esses adolescentes, eles completam seus 14 anos e estão prestes a retornar à convivência familiar e comunitária. Então, a gente viu que esses meninos precisavam retornar para suas famílias com mais autonomia, com mais independência, trabalhando assim o seu protagonismo juvenil. Então, dentro desse contexto, a gente viu que precisava trabalhar linhas na área de profissionalização e inserção no mercado de trabalho. E aí foi um projeto que realmente deu muito certo, onde os meninos criam uma grande expectativa quando eles completam seus 14 anos e vão retornar para suas famílias com já um trabalho garantido, um trabalho esse que é protegido, que tem todos os seus direitos garantidos, porque a aprendizagem profissional ela possibilita que os adolescentes eles sejam assistidos pela instituição capacitadora, que eles não sejam somente inseridos no mercado de trabalho, mas que eles também tenham todos os seus direitos garantidos como pessoas em desenvolvimento. Os benefícios com a aprendizagem são inúmeros. Eles resgatam a sua autoestima, eles começam a acreditar mais neles, que eles podem, eles começam a se reconhecer como sujeitos de direitos, que muitas vezes, dentro desse contexto de tanta desigualdade social, nesse contexto onde eles muitas vezes não têm os seus direitos respeitados e nem garantidos, então eles começam a perceber que esse momento, né, da aprendizagem, da inserção profissional, eles podem garantir, né, os seus direitos, de acreditar nas políticas públicas. Então, a aprendizagem, ela resgata nos meninos uma credibilidade na vida, nas políticas públicas. Então, é muito prazeroso de acompanhar, de ver o quanto esses meninos crescem, se desenvolvem, o quanto eles passam a serem responsáveis, né, pela sua própria vida, a terem autonomia. Então, o programa de aprendizagem, ele tem esse cunho educativo na vida dos meninos, porque eles, para além da aprendizagem das atividades práticas, né, nas empresas, a inserção profissional, existe um curso de capacitação que trabalha em paralelo à sua inserção profissional, né, a sua inserção no mercado de trabalho, onde os meninos fazem o curso de aprendizagem em uma determinada área específica. E os temas que são trabalhados dentro da capacitação teórica são temas que trabalham para além da aprendizagem profissional, para além do trabalho. A gente trabalha com o desenvolvimento também humano,
pessoal, social desses meninos, onde eles aprendem disciplinas relacionadas ao meio ambiente, à cidadania, à diversidade cultural brasileira que temos no nosso país e no mundo. Também questões relacionadas ao protagonismo juvenil, ao projeto de vida que eles querem construir para eles. Então, é um contexto em que a gente não só trabalha na perspectiva do trabalho e da inserção profissional, mas também do desenvolvimento humano. Então, esses são os inúmeros benefícios que a aprendizagem traz. O nosso maior desafio como instituição é garantir que esses meninos e meninas sejam inseridos no mercado de trabalho, em que as empresas elas oportunizem aos nossos adolescentes e jovens a oportunidade da experiência do primeiro emprego. Então, o maior desafio é realmente o cenário econômico, é o desafio das empresas estarem abertas para receber os nossos adolescentes e jovens. E aí, a partir disso, a gente consiga garantir a inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. A capacitação profissional, na sua perspectiva teórica, na oportunidade em que a gente abre da nossa instituição para os meninos, isso é de uma forma muito tranquila e fácil. Nosso maior desafio realmente hoje é a gente encontrar empresas que estejam dispostas a acolher os nossos adolescentes e jovens. Realmente é o cenário em que as empresas tenham essa possibilidade de admitir os nossos jovens, de inserir e capacitar os nossos jovens. Então isso hoje é a nossa maior dificuldade. A Associação Beneficente O Pequeno Nazareno é uma organização da sociedade civil que desenvolve programas e projetos de promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de rua e de suas famílias em comunidades. Se você deseja conhecer os programas e projetos da OPN ou mesmo contribuir, seja como voluntário ou doador, acesse www.opequenonazareno.org.br. Para muitos adolescentes e jovens, a oportunidade do primeiro emprego também é a possibilidade de conseguir contribuir com a renda familiar. Mas como é que ficam os projetos de vida desses adolescentes e jovens? Como eles conseguem conciliar o emprego e os estudos? Nada melhor do que uma galera que passou isso na pele para poder responder e trazer essa experiência de vida pra gente. Então se liga que tem juventude falando, Nazária. Meu nome é Safira Fontinelli e eu sou estudante de licenciatura em Letras Língua Inglesa pela Unilab. Inicialmente a ideia de participar do Jovem Aprendiz não partiu de mim, veio da minha mãe. Eu tinha só 14 anos na época, então eu não estava preocupada em arranjar um emprego e como ia ser no futuro, em ter a minha própria independência. Então ela achou que seria uma boa experiência para mim, eu realmente concordo. Na época eu tinha só 14 anos, então eu ia para a escola de manhã e à tarde eu não tinha nenhuma atividade fixa para fazer. Então às vezes eu ficava lendo ou escutando música, mas não era algo de fato produtivo para mim em questão de um futuro. O curso de auxiliar administrativo foi muito importante para mim, foi bem enriquecedor, porque na escola a gente é ensinado os saberes mais teóricos e no curso de auxiliar administrativo a gente teve um acesso ao que seria a vida real, as práticas do mercado de trabalho, os nossos direitos e deveres, o que a gente precisa, o que a gente não precisa fazer, quais são as nossas funções, e até na parte tecnológica também a gente tinha aula de informática junto e eles ensinavam a gente a usar o computador e a internet como uma ferramenta de trabalho, não só para diversão, não só para redes sociais. Eu não vou mentir, foi bem cansativo sim. Eu estudava pela manhã, então eu saía de casa às 6h30 da manhã, já ficava na hora do almoço na escola mesmo, porque não dava tempo sair, ir para casa, me arrumar para ir pro trabalho, eu chegaria atrasada se eu fizesse isso. Então eu almoçava na escola e já ia direto pro trabalho. Na hora da saída também do trabalho já era 5 horas da tarde, 5h30, às vezes eu chegava em casa às 6, então eu passava a maior parte do dia
fora de casa. Mas ao mesmo tempo que foi muito cansativo, também foi um divisor de águas para mim, porque por ter essa experiência, eu aprendi a ter responsabilidades, eu tinha horários a cumprir, eu recebi um salário, então eu tinha que saber como gastar esse dinheiro, porque se eu gastasse ele todo numa semana, eu tinha que esperar só até o próximo mês. Eu tinha que ter cuidado com as minhas passagens para ir para o trabalho, para voltar para casa, eu não podia gastar com besteira. E também foi muito bom na parte social, porque na escola todos os meus amigos eram da minha idade, eram adolescentes, e no trabalho eram pessoas adultas. Então eu tive que adotar uma postura mais madura, saber me comportar diante de adultos e diante dos meus chefes. Depois de passar pelo Jovem Aprendiz, eu consigo ver a diferença entre eu e pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Eu me sinto mais preparada para o mercado de trabalho e mais preparada para lidar com a minha independência. Hoje eu faço faculdade, então eu consigo lidar com mais facilidade com o esquema da universidade, que nós decidimos quais as disciplinas que nós vamos fazer, o nosso ritmo de estudo, o horário, nós podemos decidir tudo. A gente é visto como seres independentes. E pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu se sentem mais perdidas quando chegam nesse patamar. E eu também moro sozinha, a minha universidade é em outra cidade, então eu moro sozinha, eu já tenho que ter mais responsabilidades de cuidar da casa, de cuidar com a minha alimentação, de planejar o meu gasto de dinheiro mensal. E tudo isso o curso e o trabalho me proporcionaram antes, então eu já estou bem mais preparada para isso. O projeto Gente Grande é um programa de capacitação e inserção profissional de adolescentes e jovens desenvolvidos pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Para ficar por dentro das ações desenvolvidas pelo projeto ou acompanhar os períodos de inscrição para os cursos de capacitação profissional, acesse www.opequenonazareno.org.br. Assuma o controle. O programa de TV Nazárea do Projeto Abrace visita comunidades periféricas revelando personagens locais e suas histórias de vida. Entre em sintonia. O programa de rádio Prioridade Absoluta do Projeto Abrace debate, informa e produz reflexões sobre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Envolva-se. Criar pontes, proporcionar oportunidades e apoiar crianças, adolescentes e suas famílias é nossa forma de abraçar a vida. Acesse nossas mídias sociais e acompanhe o dia a dia das ações de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de rua. O Projeto Abrace é uma realização da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Patrocínio Petrobras, Governo Federal. 21 anos após a promulgação da Lei da Aprendizagem, nós nos perguntamos quais são os êxitos e os desafios para que a Lei 10.097 contribua efetivamente na construção de novos projetos de vidas de adolescentes e jovens. Você concorda que quando se trata de trabalhar tão cedo, a gente pode utilizar aquele velho ditado popular que diz melhor prevenir do que remediar? Então se liga que a gente foi ouvir o que a galera tinha para dizer e trocar aquele papo nas áreas. Eu concordo em partes. Eu fui aprendiz em 4 experiências diferentes, 4 empresas e em 4 programas diferentes de aprendizagem. O benefício é quando você é jovem da periferia, você consegue ganhar uma grana, é nesses programas de aprendizagem, E aí você não perturba mais seus pais, que já se responsabilizam ali pelas necessidades básicas da família. E aí você começa a ter seu próprio dinheiro, começa a poder sair, comprar seus objetos, Concordo com esses ditados, principalmente quando se trata do trabalho da juventude hoje em dia. Um jovem que está em casa, poder ajudar a ter a sua independência financeira,
poder ajudar a pagar contas, botar a comida no prato, é muito importante. Sim, eu sou a favor, né? Eu acho que quando a gente fala da Lei 10.097, do menor aprendiz, eu acho que é falar de uma política pública fundamental, essencial, né? Que dá incentivo à nossa juventude, especialmente da periferia e negra, a chegar em outros espaços, né? Outras portas de emprego abrem, porque quando pegar a carteira de trabalho dela, vai ver que ela teve uma experiência, né? E tal. Mas, para além disso, eu acho que essas empresas, quando fazem essa contratação, elas precisam também incentivar esse jovem a ingressar a outros espaços, né? De estudar na escola, no ensino regular, chegar na universidade, fazer um curso técnico, que é para além do trabalho, né? Nossa vida e tal. Acho que é até bem importante incentivar esse jovem a ingressar a outros espaços. Concordo que podemos fazer essa referência, porém na dosagem certa. A introdução do jovem dentro do mercado de trabalho traz benefícios como a questão da experiência e da ajuda financeira, porém isso só é bom quando não se torna desgastante, quando não suga desse jovem, quando não o atrapalha nos seus planos para o futuro ou até mesmo nos seus estudos. Eu sou Manuel Torquato, sou coordenador de projetos da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. O Pequeno Nazareno é uma instituição que em 1993 iniciou um trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua e desde então busca alternativas para garantir os direitos fundamentais a essa população. Em 2008, com o advento da Lei da Aprendizagem, nós iniciamos um projeto chamado Projeto Gente Grande, voltado para a inserção no mercado de trabalho de adolescentes na condição de aprendiz, né, a partir dos 14 anos, como determina a lei. Em que contexto surge esse projeto? É importante destacar, né, que o Brasil e a cidade de Fortaleza não é diferente, tem pouquíssima oportunidade para a geração de renda entre pessoas das classes mais pobres, né? A grande desigualdade social que existe no país, né? Fruto, herança, todo o processo de escravidão que foi submetido à população negra e pobre do nosso país, resulta numa enorme e profunda desigualdade social que determina o futuro das pessoas entre quem vai sobreviver e quem não vai. Então, desse contexto de vulnerabilidade, da falta de oportunidades, é que nasce a ideia de ter um projeto que, a partir dessa lei da aprendizagem, que cria uma cota de aprendizes dentro das empresas, forçando as empresas a oportunizar vagas de trabalho para pessoas que estão iniciando sua trajetória de formação profissional. Nós começamos o projeto Gente Grande pensando especificamente como inserir adolescentes que vêm de uma situação de rua no mercado de trabalho, para que eles possam ter acesso a uma renda, acesso a uma formação profissional de maneira digna, que resulte na superação das situações de violação de direito a que eles são submetidos historicamente, eles, seus pais, seus avós, através do primeiro emprego. Curioso que no perfil do nosso público atendido, esses adolescentes acabam sendo os primeiros, toda a sua família, geração após geração, eles são os primeiros a ter acesso a um trabalho formal com carteira assinada. Então é uma quebra de paradigma que ocorre dentro desse contexto de falta de oportunidade, de falta de políticas públicas de acesso à renda e acesso ao emprego, que o projeto Gente Grande nasce para suprir esse déficit e permitir a esses jovens, a esses adolescentes, uma possibilidade de trabalho seguro, diferente do que eles estão acostumados a ter sobrevivendo nas ruas. O Ministério Público do Trabalho do Estado do Ceará é o órgão responsável pelo recebimento de denúncias de casos de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Para realizar denúncias, acesse o site ou ligue 0800 644 3444. Então é isso, família. Infelizmente o programa Nazaré especial Lei da Aprendizagem vai ficando por aqui. E você já sabe, né? Se você curte o nosso programa, eu sugiro que você conheça outros produtos da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Basta você acessar o site pequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br, e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazaré. Também vai ter as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão,
Então, para fazer, é só entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. E para se despedir, deixando sempre aquela mensagem de otimismo e de força, hoje fica por conta da música da Tribo da Periferia que diz: ninguém nasce no topo da montanha e a escala sempre vai ser árdua. Só aquele que resistir ao processo vai ter o direito à vista mais fantástica. E é isso. Um abraço forte e até o próximo programa Nazaré.